antes das florestas tropicais, antes das cidades e dos humanos. O Brasil foi terra de gigantes. Criaturas colossais vagavam por rios, planícies e desertos que hoje parecem tranquilos, mas que um dia abrigaram as feras mais impressionantes que já caminharam neste continente. Em um passado distante, nosso território foi palco de monstros tão grandes que faziam os elefantes parecerem pequenos, e tão poderosos que nenhum predador moderno chegaria perto. Aqui, o calor úmido da Amazônia abrigava crocodilos de 12 metros. As planícies do interior ecoavam sob o peso de titãs, com o tamanho de prédios. E nas águas profundas, tartarugas gigantes deslizavam como navios de casco de ferro. Essas feras dominaram o Brasil milhões de anos antes da chegada do homem. Foram reis de uma natureza selvagem, onde cada dia era uma batalha pela sobrevivência. E embora hoje só restem seus ossos enterrados no tempo, suas histórias continuam vivas. No episódio de hoje, vamos conhecer 6 criaturas lendárias que reinaram sobre o que um dia seria o Brasil. Do colossal Purosaurus, o crocodilo que devorava tudo o que se movia, ao majestoso Australoposeidon, o gigante herbívoro que fazia o solo tremer a cada passo. Prepare-se para uma jornada pela selva do passado, um mergulho no mundo perdido das feras pré-históricas brasileiras. Nas profundezas dos antigos rios amazônicos, uma sombra se move, lenta, quase imperceptível, até que, em um instante, o caos explode na superfície. É o Purosaurus brasiliensis, o verdadeiro senhor dos pântanos. Com até 12 metros de comprimento e mais de 8 toneladas de pura força, ele não era apenas um crocodilo, era um titã anfíbio, um predador capaz de dominar qualquer criatura que ousasse se aproximar da água. Sua mordida ultrapassava 7 toneladas de pressão, suficiente para esmagar o casco de uma tartaruga gigante, ou partir em dois um mamífero desavisado. Enquanto os mamíferos bebiam nas margens, o Purosaurus esperava imóvel, camuflado sob a lama espessa. O silêncio era sua arma. Quando atacava, o som era um trovão líquido, um salto súbito, uma explosão de água e dentes. Nenhum grito escapava, apenas o borbulhar das bolhas no rio escuro. Esses gigantes dominaram a Amazônia há cerca de 8 milhões de anos, quando o clima era mais quente e úmido, e a região era coberta por lagos e canais intermináveis. Ali, o Purosaurus reinava absoluto, um predador sem rivais, moldado pela própria força da natureza. Mas nem todos os gigantes do Brasil viviam nas águas. Nas planícies áridas do Cretáceo, há cerca de 70 milhões de anos, outro titã reinava, um ser tão imenso que o simples ato de caminhar fazia o solo vibrar. Seu nome, Australoposeidon magnificus, o maior dinossauro já descoberto em terras brasileiras. Com cerca de 25 metros de comprimento, este herbívoro colossal percorria florestas e vales em busca de alimento. Seu pescoço, longo como o tronco de uma palmeira, alcançava copas inteiras de árvores, devorando folhas e galhos que nenhum outro animal conseguia tocar. O som de seus passos ecoava como tambores de trovão, um lembrete de que a terra pertencia aos gigantes. Apesar do tamanho, o Australoposeidon não era um monstro feroz, mas um guardião silencioso do ecossistema. Sua simples presença moldava o ambiente, abrindo clareiras, espalhando sementes e sustentando um ciclo natural que dependia de sua fome infinita. Vivendo em bandos pequenos, estes titãs percorriam longas distâncias sob um sol inclemente, guiados pelo instinto e pela necessidade constante de alimento e água. Hoje, restam apenas fragmentos fossilizados, vértebras tão grandes quanto pneus, mas que contam a história de um tempo em que o Brasil tremia sob o peso dos verdadeiros senhores da terra. Enquanto os titãs caminhavam sobre a terra, outro gigante dominava as águas. Nas lagoas quentes e extensos rios da Amazônia de 10 milhões de anos atrás, navegava lentamente a Stupendemes geographicus, uma tartaruga gigantesca, verdadeira fortaleza viva. Seu casco podia ultrapassar 3,5 metros de comprimento, e seu peso chegava a quase 1 tonelada. Em um mundo de crocodilos colossais e peixes predadores, a Stupendemes era a personificação da resistência. Suas carapaças grossas, marcadas por cicatrizes e mordidas, contam histórias de batalhas antigas, de emboscadas em águas turvas, onde a sobrevivência dependia da calma e da força.
Movia-se com elegância surpreendente, deslizando lentamente entre troncos submersos e plantas aquáticas, alimentando-se de frutas e vegetação trazidas pela correnteza. Os rios eram suas estradas, os pântanos, seu refúgio. Com seu tamanho monumental, ela moldava o ecossistema aquático, abrindo espaço entre as plantas e dispersando sementes em cada mergulho. Mas mesmo um colosso como ela não estava a salvo. O Purosaurus espreitava nas margens, pronto para transformar o lago tranquilo em um campo de caça silencioso. Hoje, seus fósseis encontrados na Amazônia revelam um tempo em que as águas brasileiras eram palco de verdadeiras batalhas de gigantes. Com o passar dos milênios, os grandes répteis cederam lugar a uma era de mamíferos colossais. Entre eles, surgia uma criatura curiosa e poderosa, que lembrava um cruzamento entre um hipopótamo e um rinoceronte, o Toxodon platensis. Pesando mais de 1,5 toneladas, este gigante herbívoro era dono de um corpo robusto, pernas curtas e uma cabeça enorme, com dentes capazes de triturar plantas duras e raízes resistentes. Habitava planícies úmidas e margens de rios, onde se alimentava em meio à lama, sempre alerta a predadores escondidos na vegetação. O Toxodon vivia em grupos pequenos, provavelmente familiares, movendo-se entre pastagens abertas e áreas alagadas. Se ameaçado, usava a força bruta e a massa corporal como defesa, uma muralha viva em movimento. Suas narinas elevadas indicam que podia passar longos períodos dentro de água, como os hipopótamos modernos, resfriando o corpo sob o calor tropical. Mas mesmo esse colosso enfrentava desafios. Mudanças climáticas e a presença de caçadores humanos nas Américas alteraram seu destino. Aos poucos, as planícies que um dia vibraram sob seus passos ficaram silenciosas. Hoje, ossos encontrados em cavernas brasileiras lembram que o Toxodon foi um dos últimos representantes de uma megafauna poderosa, testemunha do fim de uma era. Muito antes de o Toxodon dominar as margens dos rios, os mesmos territórios já haviam sido palco de um caçador lendário. Das terras do atual Maranhão, há cerca de 95 milhões de anos, surgia o Oxalaia quilombensis, o predador supremo do Brasil. Com até 14 metros de comprimento, focinho longo e dentes afiados como lanças, o Oxalaia era um colosso entre os terópodes. Parente próximo do Spinosaurus africano, ele não caçava apenas em terra firme, era também senhor das águas. Mergulhava em rios e manguezais em busca de enormes peixes pré-históricos, usando seu focinho estreito e repleto de sensores para detectar movimentos sutis sob a superfície. Cada ataque era um espetáculo de força e precisão. Com um único golpe de suas mandíbulas, partia a presa em pedaços, espalhando sangue e espuma pelas águas rasas. Nada escapava à sua fome, era o verdadeiro equilíbrio entre poder e paciência. Nos ecossistemas do Cretáceo brasileiro, o Oxalaia ocupava o topo da cadeia alimentar, mantendo o controle de um território onde cada rio era campo de batalha. Hoje, restam apenas fragmentos de seu crânio fossilizado, mas mesmo esses poucos ossos bastam para revelar a magnitude de um caçador que reinou quando o Brasil ainda era um mundo selvagem, dominado por monstros e mistérios. Quando os últimos ecos da megafauna ressoavam sobre o Brasil, uma nova linhagem de gigantes caminhava pela terra. Entre eles estava o Notiomastodon platensis, o elefante sul-americano, um sobrevivente da Era dos Colossos. Com mais de 3 metros de altura e pesando até 6 toneladas, o Notiomastodon avançava pelas savanas e campos abertos, balançando sua longa tromba enquanto buscava alimento. Comia folhas, frutos e cascas de árvores, usando as presas curvas para arrancar raízes e defender-se de predadores. Apesar da aparência tranquila, sua força era descomunal. Um único golpe podia lançar um inimigo ao chão. Esses mastodontes viajavam em grupos familiares, guiados por fêmeas mais velhas que lideravam o rebanho através de longas rotas migratórias. Viviam em harmonia com o ambiente, moldando paisagens inteiras ao derrubar árvores e fertilizar o solo com sua passagem. Mas nem mesmo eles escaparam das mudanças que varreram o planeta. O clima tornou-se instável. As florestas recuaram, e os primeiros humanos começaram a ocupar as mesmas terras. A caça e a escassez de alimentos selaram seu destino. Há cerca de 12 mil anos, o último Notiomastodon desapareceu, levando consigo o rugido final da megafauna brasileira. Hoje, suas presas fossilizadas repousam em museus,
lembrando-nos de um tempo em que os gigantes ainda caminhavam entre nós.